Sejam bem-vindos ao podcast Leitura de Mundo. Aqui a gente fala sobre investimento, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Aqui é o Daniel. Aqui é o Diego Mota. E hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. É o melhor momento certo para investir? Opa, posso responder já? Não, vamos deixar essa resposta. Não, vamos deixar essas respostas por último, tá? Primeira pergunta que eu tenho aqui. Para quem é muito iniciante, o que são fundos imobiliários? Né? Tem gente que nunca ouviu falar nisso. Diz aí pra gente. Fundos imobiliários, na verdade, é o melhor negócio imobiliário que nós temos no Brasil. Eu estou pensando em investir no setor imobiliário. Olha só. Estou pensando em investir no setor imobiliário. O melhor negócio para se investir no setor imobiliário se chama fundos imobiliários. Não é LCI, não? Não. Letra de crédito imobiliário, nada disso. Não, isso aí é renda fixa, eu tô fora. Então, olha só, porque o que seria o fundos imobiliários? O fundos imobiliários, ele é o quê? É uma empresa que adquire imóveis. Esses imóveis pode ser um shopping center, esses imóveis pode ser um galpão logístico, pode ser um prédio comercial, pode ser um prédio hospitalar, pode ser um prédio de universidade. Então você repara o seguinte, as principais empresas do Brasil e no mundo estão dentro de um imóvel. E esse imóvel, na maioria das vezes, pertence a quem? A fundos imobiliários. Então você pode ser, por exemplo, aqui, um dono de um shopping center. Olha quantos shopping center. Olha só, olha como o shopping center é um baita negócio. Agora imagina você ser o dono do shopping center. Putz, ok? Então, fundos imobiliários é uma empresa que investe em imóveis. Imóveis normalmente de alto padrão. Então, são os melhores imóveis do país. Estão dentro dos fundos imobiliários. Mas existem vários fundos imobiliários. Eu tenho fundo imobiliário de shopping center, tenho fundo imobiliário de galpão logístico, fundo imobiliário de hospitais. Então, assim, tem vários tipos de fundos imobiliários que a gente pode até discutir mais pra frente. Mas fundos imobiliários é o quê? É você ser dono disso. E se torna o melhor negócio imobiliário do Brasil. Vamos falar de Brasil, né? Porque fora tem várias outras regulamentações que eu não vou entrar nesse mérito. Mas no Brasil é o melhor negócio. Por quê? Primeiro, você recebe dividendos mensais isentos de imposto de renda. Você recebe aluguéis mensais isento de imposto de renda. Se você comprar um imóvel, colocar ele para alugar, e lá o inquilino querer te pagar aluguel, falar pagar aluguel para você dentro de contrato, você paga imposto de renda. Em fundos imobiliários, você não paga imposto de renda. E digo mais, fundos imobiliários você compra como se fossem ações. São ações chamadas de cotas. Você compra cota de um fundo imobiliário. E é em média R$100 uma cota. Então você pode ter várias cotas de um fundo imobiliário, por exemplo, de um shopping center. Então, se você tem um shopping center, você pode comprar várias cotas desse shopping center. E ali, em média, R$100. E aí você começa a posso comprar 10 cotas, 30 cotas, 1000 cotas, como quiser. E sabe o que é interessante de fundos imobiliários? Diferente, fazendo até uma comparação com imóveis, é que nos fundos imobiliários, se você tem o seu imóvel, vamos supor que você tem um imóvel aí de R$500 mil e você quer vender, sei lá, o seu imóvel. Aí você vai ter que fazer o quê? Chamar o corretor, botar na internet, sei lá o quê, cartório, burocracia. Quanto tempo tem que procurar alguém para comprar esse imóvel? E assim, dor de cabeça. Dor de cabeça demais. E aí você vai demorar um prazo. Nos fundos imobiliários, você normalmente tem muita liquidez. Fundo imobiliário com 2, 3 cliques, em menos de 10 segundos, você consegue vender o seu imóvel, vamos dizer assim, as suas cotas ali. Então você tem liquidez, você consegue ter dinheiro rapidamente na sua mão. Então você tem muita facilidade. E outra coisa interessante, além, é claro, de você estar ali investindo num imóvel de alto padrão. Quando é que você poderia imaginar que você poderia ser dono de um shopping center? Cara, é absurdo. É absurdo. Total. E os fundos imobiliários permitem isso. E pensa no seguinte, imagine que você tem lá uma kitnet, uma casa, sei lá o quê, uma fazenda, você coloca para alugar. E aí você tem o seu inquilino, que muitas vezes você nem sabe quem é, né? Você vai conhecer ele ali na hora que você botou para alugar o seu apartamento, sua fazenda, seu imóvel, né? Sua kitnet. Mas repare que quem são os inquilinos dos fundos imobiliários? Vou dar um exemplo. No shopping center. Quem são os inquilinos do shopping center? Lojas Renner, Cacau Show, Lojas Cacau Renner. Show, Banco Itaú, CVC. Olha o padrão dos inquilinos que você vai ter. E digo mais, olha
quantos inquilinos você vai ter. Se você tem lá uma kitnet e o inquilino lá, por acaso, não paga o aluguel, tipo Chaves, lembra do Chaves, do Seu Madruga? O Seu Se você tem um Madruga, inquilino né? como o Seu Madruga, se você tiver um inquilino como o Seu Madruga, tu tá ferrado. Tu tá ferrado, você não vai receber aluguel. Agora, Não imagina vai. só. Olha no shopping, olha quantas lojas tem no shopping center. E tem fundos imobiliários que tem vários shoppings. Olha a diversificação. Entendeu por que eu Sim, estou dizendo sim. para vocês que é um baita negócio, é um dos melhores negócios imobiliários do Brasil? Porque fundos imobiliários, você está investindo em imóveis de alto padrão, com cotas de média R$ 100, né? Pode oscilar para cima e para baixo. Fundos imobiliários é renda variável, então é negociado na Bolsa de Valores, mas as cotas ali, elas variam mais ou menos ali, em média, R$ 100. E você Sim. pode ter liquidez, você pode vender a qualquer momento. E mais, os dividendos são isentos de imposto de renda. Você declara, claro, como qualquer bem, mas você é isento do imposto de renda. E além de ter inquilinos maravilhosos. Imagina só. Legal, legal. Muito bom. Acho que deu para ter uma ideia assim grande, né, sobre o que é fundos imobiliários, né? Você conseguiu falar bem por cima. Agora vamos entrar um pouquinho em alguns pontos específicos, Bora. né, para a gente aprofundar esse papo aqui, porque aqui o conteúdo é de Isso. qualidade. Por favor. Primeira pergunta: quais são os setores ó, dos fundos imobiliários? Né? Porque existem vários setores, né? Os tipos de fundos imobiliários. Queria saber quais são eles e qual a implicação que tem em cada um. Legal. É uma pergunta interessante porque lá no curso Leitura de Mundo eu falo os setores da empresa Bolsa. Então, assim, tem vários setores: setor bancário, setor elétrico, setor de varejo. E no curso de fundos imobiliários, que é o módulo bônus que a gente vai dar para os alunos do curso Leitura de Mundo, o módulo bônus do curso de fundos imobiliários, eu também vou separar em setores. E Legal. quais são os principais setores de fundos imobiliários? É o setor de shopping center, é o setor de logística, que são aqueles galpões de logística, o setor de lajes comerciais, que são aqueles prédios, agências bancárias, o setor hospitalar, o setor de educação e esqueci, tinha mais um. Tinha mais um. E o setor. Esqueci, depois daqui a pouco eu lembro. Mas basicamente Uhum. são esses Os os principais, setores, né? os principais setores, né, que você pode ser. Você pode escolher até as análises do seu fundo imobiliário é diferente. Na hora que eu for analisar, por exemplo, um shopping center, é diferente de analisar um prédio hospitalar. Os contratos são Total. diferentes, os aluguéis É pagos são diferente do diferentes. galpão Então, assim, logístico. é diferente do galpão logístico. Então, assim, a abordagem de investimento é diferente também. Então, assim, os setores que hoje eu tenho à exposição, na verdade, os principais o shopping center, galpão logístico, lajes comerciais. Esses são os três principais fundos imobiliários. Existe também fundos imobiliários chamados fundos imobiliários de papel. Então, você comentou de LCI, de CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Assim, Sim. são fundos imobiliários que não investem em um imóvel tijolo, vamos chamar assim. Eles investem em dívidas imobiliárias. Que, por exemplo, quando você vai fazer um financiamento, você cria uma dívida. E os fundos, eles podem comprar. São fundos de papéis, que particularmente eu não gosto. Porque rendem bem próximo ali de uma taxa Selic. Então, prefiro Uhum. ficar de fora. Mas eu prefiro investir em imóveis. Se eu tenho a oportunidade de investir em imóvel físico, como, por exemplo, um shopping center, e ter lá vários inquilinos qualificados, por que eu vou ficar investindo em renda fixa, né, em fundos que investem em renda fixa? Então, eu chamo de fundos de Exato. papel. Tem os fundos de tijolo e tem fundos híbridos, na verdade, que são fundos de tijolos e fundos de papéis. Então, assim, tem essa também. Mas eu tenho uma preferência muito grande por fundos de tijolos. Né? Claro, cara, eu posso investir no shopping center, cara. Shopping center no Brasil é um baita negócio. Pensa só. Total. Legal, legal. E, assim, é, 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 como é que é? Você falou pra gente que são dividendos pagos mensalmente, né? Então funciona Isso. muito parecido com o aluguel da gente fazendo realmente uma kitnet, uma casa, né? Exatamente. Por que você prefere investir na bolsa, num fundo imobiliário, e ao invés de pegar e investir numa kitnet, que é mais certo, você vê aquilo ali na sua frente? Você está vendo, né? Isso o É, brasileiro tem muita limitação. Isso é uma limitação. É uma é crença uma crença limitante. limitante. Não, Uhum. eu tenho que ver aquele imóvel. Vou explicar para você de uma forma bem que você vai entender o que eu quero dizer.
Quando você está investindo num imóvel físico, eu digo o seguinte: morar de aluguel é muito melhor, falando financeiramente, do que você comprar um imóvel. Principalmente se esse Eu imóvel for também prefiro. financiado. Eu Exato? também Correto? prefiro. E eu Total. conheço, eu moro de aluguel, e vou morar para sempre, né? Eu já morei até em hotel. Eu tenho uma planilha que eu acho que morar em hotel, claro, solteiro e tudo mais é mais fácil, mas você morar em hotel é mais lucrativo, o custo é bem menor. Porque no hotel Uhum. você tem, putz, você pensa só, você tem tudo, assim, você não paga conta de luz, você não paga TV a cabo, né? Você tem café da manhã, você não paga nem o shampoo, Aham. na verdade, tem tudo lá dentro, né? Então, uma fase da minha vida, eu fiz essa conta, falei, vou morar em hotel. E é um bairro, assim, é legal, né? Mas é diferente, né? Claro, eu tô falando de estilo de vida diferente, mas a gente Sim, entende. sim. Mas o que acontece? Tá falando? Ah, tá. Então, assim, quando você vai ali ter um imóvel físico, você está vendo o imóvel físico, você está ali, nossa, estou vendo ali aquele patrimônio, é meu, você pode tocar, né? É meu, você está tocando nele e tudo mais. Só Isso. que o seguinte, como eu falei, se morar de aluguel é muito vantajoso, porque o aluguel no Brasil é muito barato, né, de uma maneira geral, em relação ao preço do imóvel, quem é que perde nisso? É o Dono. proprietário. Exato. Olha só, vamos supor, eu moro de aluguel, sou o seu inquilino, Daniel. Você é o proprietário, você tem uma kitnet, eu tô morando numa kitnet, lá, a sua kitnet, tô morando lá e te pago aluguel. E aluguel é muito barato. O aluguel ele rende quase que igual a poupança. Se você pegar o valor do imóvel, Isso. é 0,3, mais ou menos, um pouquinho mais só que a poupança, mas bem próximo que a poupança. Hoje, então, a Isso. A Selic inflação baixa, é o aluguel está muito, muito muito barato. baixa. Então, assim, ele rende quase que a poupança. Então, é o mesmo negócio que você pegar o dinheiro e vender o imóvel, pegar o dinheiro dessa kitnet, Daniel, e colocar na poupança. Vai render a mesma coisa por mês para você. Olha só que loucura. Então, você E a está tendo dor o de mesmo cabeça é muito rendimento. maior. E sem inquilino, coisa e tal, às vezes vai ter vacância, né? O inquilino pode sair e tudo mais. Sem isso. Olha que interessante. Então, olha só, as pessoas não pensam nisso. Cara, eu conheço várias pessoas que são milionárias e têm muito dinheiro que moram de aluguel. É que aqui no Brasil é o meu, eu respeito isso, eu respeito isso. Eu já É tive imóvel cultural. também, É é cultural, cultural, né? eu já tive imóvel, mas assim, mas se você for botar, galera, falando financeiramente, é muito mais vantajoso você morar de aluguel. Então, o proprietário, ele rende para ele o quê? O meu aluguel? Praticamente, eu já falei pro meu proprietário, cara, na verdade é uma senhora, cara, vende isso aqui e vai investir na bolsa, vai render melhor. Mas não, o brasileiro tem essa crença limitante que, não, no imóvel físico tá ali, coisa e tal, é meu, eu tô querendo uma renda passiva. Tá, não deixa de ser uma renda passiva, mas uma renda passiva com uma rentabilidade muito baixa, não vale a pena. E os fundos imobiliários, quem são os inquilinos nos fundos imobiliários? São as A gente empresas. já falou. Então, o aluguel corporativo é maior, quase o dobro do aluguel residencial. Sabia disso? Enquanto o aluguel residencial está bem próximo ali da inflação, o aluguel corporativo ele é o dobro. Né? Hoje ele consegue, Total. você vai ter noção, vou montar em números, para ficar mais fácil. O aluguel Vamos. residencial hoje ele rende 3 a 3,5% ao ano. Se você somar todos os aluguéis, 3 a 3,5% ao ano. 3 a 3,5%. Hoje eu tenho fundos imobiliários que estão pagando 7 a 8% ao ano, só de aluguel, só de dividendos, sem imposto de renda. Isso tem que colocar. Aí. Legal. Ok? O aluguel Isso é residencial, bom. você além de ser render junto com a inflação, você ainda paga imposto de renda. Então, o aluguel residencial, ele rende praticamente a metade do aluguel corporativo. Cara, fora falar de liquidez, claro, você pode vender a qualquer momento as cotas dos fundos imobiliários, fora falar do imposto de renda, fora falar que normalmente contratos com um shopping center, loja de renda dentro do shopping center, ela faz contrato de 10 anos, 15 anos. Dificilmente você vê A um shopping vacância é muito vazio. pequena. Isso. Não tem Exatamente. vacância. Então, esse pensamento, quando você faz um comparativo com o imóvel físico, a gente tem que levar muito em consideração. E por isso que quando você está ali pensando no seu imóvel físico e tudo mais, eu sei que o brasileiro tem disso. Eu entendo. Eu tenho até um pessoa que faz parte do nosso curso, né, do Close Friends e tudo mais, que ele é um grande investidor imobiliário.
né, o pai dele, o avô, o pai, ele é um grande investidor imobiliário aqui no Rio de Janeiro. Ele, de patrimônio, deve ter, por baixo, só de imóveis, mais de 60 milhões de reais, só em imóveis investidos. E ele ganha dinheiro, sabe como? Com aluguel. Ele pegava, na época, né? Ele é da primeira turma 1, lá de outubro. Então, ele fez o curso, coisa e tal, e daí a gente comentou, olha, o curso não tinha nada. Eu comento no curso sobre fundos imobiliários, mas não tinha o curso. Agora que vai ter o curso de fundos imobiliários. Mas ele fez uma mentoria comigo, né? Ele fez uma mentoria comigo para poder explicar para ele sobre imóveis, sobre fundos imobiliários e tudo mais. E aí eu fiz uma conta com ele básica, que ele estava rendendo igual se eu pegasse todos os imóveis dele e botasse na poupança, ia render a mesma coisa para ele. Olha que louco. E ele tinha uma empresa loucura, né? que gerenciava os imóveis. Ele tinha, sei lá, muitos imóveis e ele tinha uma empresa que ele pagava funcionários para poder gerenciar esses imóveis. E aí, quando ele viu o que é fundos imobiliários... Já era. Ficou louco, né? Cara, assim, ele vendeu, sem brincadeira, não sei como é que tá agora, já tem até o coronavírus, nessa situação toda, nós não conversamos mais. Ele pagou jantar, pagou vários jantares, na verdade. Pagou jantar e viagem, hein? Ele pagou jantar e viagem. Quando ele percebeu... Pô, mas aí tu quer comparar o patrimônio do cara? Ele vendeu, ele botou para vender a metade do patrimônio dos imóveis dele. A metade ele vendeu. Ele tinha vendido até janeiro agora, ele tinha vendido a metade. Ele entendeu. Ele conseguiu, sei lá, vendeu lá tudo e pelo tudo em fundos imobiliários. E ele falou, Diego, eu dobrei meu rendimento mensal. Aí. E jantar pago. E o que aconteceu? E sabe o que aconteceu? Pago. Ele fechou a empresa. Não, ele teve curso pago, mentoria paga em um mês. Assim, sabe o que aconteceu? Ele fechou a empresa de imóveis dele. Ele, na verdade, até abriu agora uma corretora. Ele até agora abriu uma corretora, junto com uma corretora, fiz uma parceria aqui com a corretora do Rio de Janeiro, mas ele abriu uma corretora, né? Ele não demitiu os funcionários, né? Mas a empresa que mudou o negócio, a gestão dos imóveis dele, né? Na verdade, o negócio era para fazer a gestão, fazer cobrança dos inquilinos, coisa e tal, contabilidade, aquela coisa toda. Ele mudou. Entendeu? E agora deve estar, não sei como é que mas porque ele entendeu, ele dobrou os rendimentos mensais dele. Porque ele fez isso. Ele entendeu que o aluguel residencial é a metade do aluguel corporativo. Vai ser mais ou menos uma média, né? E aí ele entendeu isso. E aí ele fez essa venda e conseguiu, sim, ter aí retornos. Por isso que ele pagou uma viagem, né? Foi para Salvador e pagou o jantar. Na verdade, eu vou fazer ele pagar vários jantares. Com os coronavírus... Pô, tem que fazer. Tem que chamar ele pro Mastermind, o próximo Mastermind. Já que ele é da minha turma, pô, da primeira turma também. E digo mais, olha só. Essa frase nunca foi para ele. Eu falei para ele, ele sempre fala essa frase para mim, eu sempre comento aqui, falei muito para ele. E ele sempre, toda vez me vê, ele fala para os amigos e tudo mais. Conhecimento e networking vale mais do que dinheiro. Simples assim. Simples assim, perfeito. Acho que essa frase termina essa questão, né? Vamos lá, agora você já até... Seria a próxima pergunta, né? Por que investir em FI? Mas você já respondeu. Tem o dobro, assim, mais ou menos o dobro de rentabilidade do que uma poupança. Eu não sei se vai ter essa pergunta. Comparar FI com ações. Isso que eu ia fazer agora. Vai ter essa pergunta? Então agora, eu faço a pergunta. Responder. Desculpa. Não, faz a pergunta, vamos lá, tá deixando no protocolo. Exato. O que seria melhor? Eu investir em ações ou eu investir em fundos imobiliários? Qual seria a diferença entre os dois? Já que os dois são mercados que oscilam e tudo mais. Queria saber essa relação. O que é melhor, arroz ou feijão? Por que não os dois? Feijão em cima. Arroz ou feijão? Feijão por cima. Eu adoro arroz. Eu adoro arroz e feijão. Por que não os dois? Por que não investir? A Bolsa de Valores é tão interessante que ela permite isso. Imagina, uma ação da Itaúsa está R$10. Um fundo imobiliário, por exemplo, do Maxi Renda está R$10 também. Aí. O Spemol está 104. Não lembro agora, de cabeça não lembro. Mas... Fácil, não tá caro. Caramba! O fundo imobiliário serve até como coringa para diversificar na sua carteira. A gente para diversificação da carteira e tudo mais, com foco em dividendos. Por que não? Por que não o fundo imobiliário está ali também junto? Mas, assim, o interessante é fazer esse comparativo de ações e fundos imobiliários. Eu gosto dos dois. Para mim, são os dois principais ativos que você pode investir, né,
depois daquela de conhecimento, o maior investimento que você pode fazer é em conhecimento, em você mesmo. Primeiro. Depois é ações e fundos imobiliários. Hoje eu não consigo, Daniel, eu não consigo entender até hoje como é que alguém pode ficar fora de ações e fora de fundos imobiliários. Para mim, até comentei isso na live ontem, 0,4% dos brasileiros investem na Bolsa de Valores, ou ações ou fundos imobiliários. Nos Estados Unidos é 70%. Então mostra a discrepância. Sem querer fazer comparativo Estados Unidos e Brasil, até porque eu não gosto disso. Mas o papo lá é outro. Olhar a margem, né? É educação financeira muito mais avançada. E o que acontece? Quando eu vou fazer comparativo de ações com fundos imobiliários, as ações, o fundo imobiliário, de cara, uma principal diferença é a questão dos dividendos. Os fundos imobiliários, ele paga dividendos mensais. As empresas, né, que você tem ações, ela pode pagar mensal, ela pode pagar trimestralmente, uma vez por ano, a cada 3 meses. Por exemplo, o Itaúsa paga, se não me engano, a cada 4 meses. Fundos imobiliários não, paga mensal. Isso. Mas isso não quer dizer que... mas se o fundos imobiliários paga mensal, então bem melhor. Não necessariamente. Porque às vezes, se você somar os 12 meses do fundo imobiliário de dividendos pagos, se você somar ali no ano, fechou o ano, os 12 meses, às vezes é menor, a soma é menor do que aquela empresa que pagou uma vez no ano só. Ela deu uma pancada só, bateu um baita dividendo uma vez por ano. É até interessante. Eu dou sempre o exemplo da Apple, né? Nos Estados Unidos não tem essa regra de você ter que pagar pelo menos uma vez por ano dividendos às empresas. Então a Apple demorou, se não me engano, 6 anos sem pagar dividendos, 7 anos na época do Steve Jobs. E logo que o Steve Jobs ia falecer, ela pagou, foi o maior dividendos da história. Mas valeu a pena? Claro que valeu. Eu sou acionista da Apple, valeu muito a pena. Porque ela me pagou um baita dividendos na época. Então, às vezes vale a pena esperar. Né? E os fundos imobiliários, eles pagam. Outra coisa interessante em relação a fundos imobiliários comparado com ações é a questão da volatilidade. Fundos imobiliários têm menor volatilidade. O preço da cota ela oscila todo dia como fossem ações, pessoal. E assim, mas a volatilidade é bem menor. Eu tenho um estudo que mostra que a volatilidade de fundos imobiliários chega a ser 1/3 da volatilidade, o sobe e desce, da volatilidade das ações. Então, você não tem a ação, às vezes, você cai 70%, cai 50%, cai 40%, tu leva um susto. Os fundos imobiliários, não, cai menos. Né? A volatilidade é bem menor, é bem mais controlada até a situação. Mas, na prática, a rentabilidade no ano, fechar o ano, a rentabilidade no ano de empresas como Itaúsa, como Grendene, Taesa, Lualupar, normalmente tem uma rentabilidade maior. Só que fundos imobiliários têm menor volatilidade. Então, em vez de ficar pensando um ou outro, você pensa no seguinte, você pensa em diversificar e aí você ter ali dentro da sua carteira de investimento também fundos imobiliários. Eu tenho fundos imobiliários na minha carteira de investimento na área de logística, que eu gosto bastante. Então, vale a pena você sim ter esse investimento também, diversificar. Então, é mais um ativo para você poder comprar e você ter acesso. Mas é claro, comprando com conhecimento, sabendo analisar e fazer valuation também de fundos imobiliários. E no curso Leitura de Mundo, eu também vou ensinar vocês a analisar e a fazer valuation de fundos imobiliários. Muito bom. Cara, a próxima pergunta, né, já que você falou sobre essa oscilação, sobre essa volatilidade, seria o que faz um fundo imobiliário oscilar? Porque ações a gente sabe, o mercado e tudo mais, aquela coisa de emoção, mas o fundo imobiliário ele tem algumas características, né, que são um pouquinho mais controladas. O que são essas características? Vamos separar em duas partes. Você tem uma parte micro e uma parte macro, vamos chamar assim. A parte macro, vamos chamar pela macro, a macro seria uma situação imobiliária mesmo, né? Você tem, muitas das vezes, uma questão regulamentatória, alguma questão assim, de uma lei que sai, que atrapalha o proprietário do imóvel e tudo mais. A questão, por exemplo, do coronavírus, né? A crise que estamos vivendo agora, por exemplo, os shopping centers estão fechados. Né? Então, assim, as cotas caíram muito até, por isso está baita desconto de fundos imobiliários. Né? Por quê? Porque tem a questão macro que atrapalhou ali. Né? Mas o fundo imobiliário está ali, o imóvel está ali, tá, pessoal? O shopping center não está ali ainda. E tem questão micro. Às vezes, por exemplo, vamos supor, teve uma situação de um fundo imobiliário, agora esqueci o ticket dele lá de Macaé, que ele era monoinquilino. Então ele só tinha um inquilino que era Petrobras. E na época lá em Macaé, lá, eu não lembro, se você vai lembrar, não sei agora o ticket dele. Quem souber, a pessoa pode mandar aqui para mim. Não sei o ticket não, mas eu sei onde é. Então o que acontece? E aí a Petrobras, com toda a questão, ela teve que abrir mão, né, daquele imóvel e tal,
quebrar o contrato, pagou multa e tudo mais, mas teve que quebrar o contrato. Então ela ficou com uma vacância 100%. O que é vacância? Seria assim, a desocupação. O imóvel ficou desocupado. Então está com uma vacância de 100%. Ele está desocupado, tem nenhum inquilino. Então o que aconteceu? Então aí sim as suas cotas caíram. Mas era uma situação, não tinha nenhum outro inquilino para colocar, depois até entrou, mas não tinha um outro inquilino. Mas tem essa situação. Por isso que às vezes vale a pena você procurar fundos imobiliários que não sejam monoinquilinos, seja multi-inquilinos. Por exemplo, shopping center. Ok? Legal, legal. Você até meio que respondeu uma pergunta que seria o impacto do coronavírus, dessa pandemia, em cima dos fundos imobiliários, né? Ele teve um impacto gigantesco nas ações. Aí, o Emerson até botou aqui, XPMC. Isso, XP Macaé. Isso. O impacto do coronavírus nos fundos imobiliários. O que aconteceu no caso, aí? na verdade, o coronavírus, né, toda essa situação, ela impactou toda a Bolsa, todas as empresas. Né? O mercado ficou assustado, claro. O mercado ficou assustado. Uhum. E aí que vem nós, investidores fundamentalistas. Nós que temos leitura de mundo. Por isso que quem quer assistir o Mastermind, né, que a gente disponível da turma 3, viu que ali tinha vários alunos que conseguiram mais que dobrar o patrimônio durante a crise. Né? Tem até uma palestra que eu já dei aqui na faculdade, aqui no Rio de Janeiro, que é Eu Adoro Crise. Né? Isso, claro, entre aspas, mas no sentido de quê? Porque a crise é que tem as oportunidades. E agora, né, então estamos tendo... Deu uma precificada já, deu um upside. Mas tivemos ali fundos imobiliários baratíssimos, como empresas também baratíssimas, para poder a gente comprar. Mas assim, o coronavírus é uma crise que vai passar. Sim. E o shopping center vai abrir. Já está abrindo, na verdade. Até alguns shoppings estão abrindo. E aí? E aí, daqui a um ano, daqui a 2 anos, você fala, caramba, aquele fundo imobiliário que agora está R$140, estava R$80 lá em 2020, no coronavírus, eu perdi a oportunidade. Aí você também, eu sei, compramos barato e aí a gente está tendo um percentual ganhando dividendos porque a gente comprou cotas baratas também, então o nosso percentual de rentabilidade acaba sendo maior. Mas exatamente a margem isso, é muito né? alta, né? Isso. Eu não vejo, é claro que alguns imóveis podem sofrer, mas eu vejo muito bons fundos imobiliários no Brasil que tem caixa e para uma empresa passar por crises tem que ter caixa. Por isso que eu falei muito na inversão. Eu adoro ver o EBIT da empresa. Lá na DRE, eu gosto de ver o EBIT, a evolução, a forte geração de caixa. Porque uma empresa que tem caixa, ela pode investir mais e passar por crises. Isso as pessoas têm que entender. Total. É a gestão competente, né? Uma empresa que gera muito caixa, lucro operacional interessante, faz parte da análise de valuation, mas a gente não vai entrar nesse assunto aqui. Vamos lá, onde que eu posso encontrar informações sobre esses fundos imobiliários? Nas ações, a gente tem o site de relações com investidores, né? E nos fundos imobiliários? Também tem. Mesma coisa. Mesma ideia. Também tem. O fundo imobiliário também emite relatório, só que o fundo imobiliário ele emite relatório mensais. Né? As ações são trimestrais. Mas tem um site muito bom, Fund Explorer, que eu uso bastante, até nos vídeos no YouTube que eu uso bastante, que lá tem várias informações sobre o fundo imobiliário atualizadas, bem legal o site. Dá para ver ali o pagamento de dividendos e tudo mais. Analisar fundos imobiliários é bem mais fácil, cara, vou te dizer. É bem mais fácil do que analisar ações, né, empresas. Porque fundos imobiliários têm renda recorrente. Eu até comparo fundos imobiliários, né, até com empresas de energia elétrica, que são empresas que têm contratos longos, né, que pagam bons dividendos. Claro, não é mensal ali, principalmente a empresa de energia elétrica paga dividendos mensais. Mas é muito tranquilo a vida, né, do investidor de fundos imobiliários, como é muito tranquilo a vida do investidor de empresas de energia elétrica. Porque tem contratos longos, né? Uma coisa que a gente não comentou aqui, mas vale a pena comentar, são os contratos atípicos. O que seriam os contratos atípicos? Até em comparação até com o inquilino residencial. O que é o contrato atípico, pessoal? Assim, o contrato atípico você faz o inquilino faz o contrato, né, com a empresa, no caso com o fundo, e aí, por exemplo, faz um contrato de 15 anos, 10 anos, faz um contrato de 10 anos. E se vamos supor que ele passou, sei lá, 1 ano e não quer mais ficar no imóvel, quer abandonar, quer pagar rescisão e tudo mais. No contrato atípico, ele é obrigado a pagar todo o contrato, os 10 anos. Olha que interessante. Então você fica muito garantido, fica muito tranquilo. Se ele quiser sair antes, não tem problema, pode sair. Normalmente, o gestor do fundo imobiliário, ele está sempre olhando esses inquilinos para ver se eles têm créditos na praça.
para poder, se caso tenha algum problema, vá para falência e tudo mais, ela pode pegar um empréstimo, aí passa a dívida para o banco, e aí ela pode continuar pagando os seus cotistas. Então, assim, também hoje tem vários bons fundos imobiliários que você tem com contratos atípicos com os seus inquilinos, que não tem conversa. Ah, quer sair antes? Pode sair, mas você vai ter que pagar todo o contrato. Isso que é legal. Contrato. Legal. O Jorge até perguntou aqui, fala o nome do site de novo. Vai escrever? Vou escrever aqui que é mais fácil. Legal. Fixa, se conseguir, tenta fixar o comentário. E essa ferramenta é paga? Tem que pagar para usar ela? Olha, é porque eu recebo assinaturas e tudo mais, mas tem muita, é gratuita, cara, é gratuito, mas deve ter uma versão paga para ter uma informação a mais ou a menos, que é louvável, né? Uma empresa, eu acho bem legal, mas tem muita coisa gratuita, né? Como o Status Invest, o Status Invest também tem, escreve aqui também, o Status Invest também tem ações e fundos imobiliários. Sim, sim. E o Status Invest é gratuito, né? A gente já sabe, a gente já conhece. Gratuito. As duas ferramentas são gratuitas. Talvez tenha uma versão paga, mas parece valor pouco, deve ser uma assinatura pequena, mas não muda acessar muito outras também informações. Não tem muita coisa, não. Mas provavelmente eu uso a versão gratuita. Provavelmente. Não precisa muita coisa para analisar um fundo imobiliário. Essa que é a verdade. Legal, mais tranquilo, né? Recorrente ali e tudo mais. Você consegue fazer. Dividendos mensais, pô, tranquilo. Então agora vai Fala. a grande pergunta. Diga-me. A grande pergunta desse podcast. É o momento certo de investir em fundos imobiliários? Eu pensei que a grande pergunta fosse qual fundo imobiliário para comprar agora, né? As pessoas gostam disso, né? Não. Aqui a gente não faz isso, né? Fora de dicas. Cara, sim. Olha só o que eu vou te dizer. Investir em fundos imobiliários, como em ações também, claro, né? Sempre vale a pena. Sempre. Qual o momento certo de investir na Bolsa de Valores? Em ações ou fundos imobiliários? Hoje. Ontem. Agora. Ontem. Se puder, ontem. Mas porque o momento é esse. Sempre tem, olha só. Anotem isso. Sempre tem oportunidade na Bolsa de Valores. Sempre. Sempre tem uma empresa descontada. Sempre. Basta você farejar isso. Ter essa leitura. Mas sempre. Legal. Então, eu sei. Não, mas o governo mudou. Não interessa. Não interessa. Sempre tem oportunidade. Nós, investidores fundamentalistas, nós ganhamos dinheiro no governo da esquerda, no governo da direita, na crise, na alta. Ganhamos dinheiro sempre. E isso que porque a gente investe em empresas. O país não anda sem empresas. O país não anda sem imóveis. Então, assim, cara, é muito fácil você entender isso. É muito fácil. Então, vale muito, muito mesmo a pena você estar investindo em quê? Em fundos imobiliários e ações. É um momento, assim, excelente. O que acontece no momento atual é que devido à crise do Covid e tudo mais, o valuation dos fundos imobiliários estão mais descontados. Então, assim, um bom negócio se tornou um baita negócio. Então, assim, mas está com o valuation descontado. Então, assim, mas sempre tem fundos imobiliários com valuation descontados. E eu posso destacar para vocês aqui um setor que eu gosto muito, que eu invisto, que é o setor de logística. Falei muito aqui de shopping center, mas eu gosto do setor de logística. Por quê? Porque o setor de logística paga os melhores dividendos. Claro, o setor de logística. Imagina um Brasil com uma taxa de juros baixa. Chegando aí 3%, não é isso? Taxa Selic? 3%. Taxa de juros baixa. O que acontece é que as pessoas ainda não entenderam, no Brasil, ainda não entenderam o que é uma Selic a 3%. O brasileiro, eu não estou falando a influência desses 3% de taxa Selic para a gente aqui, a ponta, para a pessoa física. Eu estou falando para as empresas. A taxa Selic para as empresas é sensacional, está baixa. É muito bom. E se você é investidor de uma empresa, então vai ser sensacional também para você. E aí, o setor de logística, ele cresce muito quando o consumo aumenta. Pensa só. Olha quantas compras online estão acontecendo nesse momento. Exato, então, o setor cresce muito nesse momento. E está todo mundo indo comprando para online, está todo mundo indo para e-commerce. A gente vê a Magazine Luiza, a Via Varejo,
várias empresas vendendo online, várias empresas digitais. Empresa digital precisa, eu aqui, porque entrou mais um aluno aqui do curso Leitura de Mundo, a matrícula, né? Quando é feita uma matrícula do curso, aparece para mim aqui no celular, eu tive que tirar aqui, por isso que eu botei o dedo da tela, tá, pessoal? Desculpa aí, mas é mais um aluno, seja bem-vindo, eu não vi que é o nome, mas seja bem-vindo ao curso Leitura de Mundo. As matrículas estão abertas, o link está lá na minha bio, né? Leitura de Mundo 0 ao 1º milhão, e curso, vai ter curso, vou acrescentar um curso de fundos imobiliários lá. O que eu estava falando mesmo? De logística. Então, o fundo de imobiliário de logística hoje me atrai mais, até mais do que shopping center, porque além de pagar maiores dividendos, né, ele também está num momento muito satisfatório da economia. Claro, nessa questão de coronavírus, até que o fundo de logística não parou não, tá? As entregas continuam. Exato. A entrega continua, até cresceu. Exatamente. Mas uma taxa de juros baixa é sensacional para qualquer empresa. E para um fundo de logística, para o setor de logística, é muito bom mesmo, ok? Uhum. Então, até o... Falando que do AMXR11. O Maxi Renda. O Maxi Renda é um fundo híbrido, tem tudo lá dentro, tem tijolo, tem papel, tudo mais. Eu acho assim, a gestão é muito boa do Maxi Renda, do André Cardena, não deixa, André Cardena, que é um cara bastante experiente, mas assim, só que ele é muito diversificado. Eu acho legal, até para quem, muita gente usa, porque o Maxi Renda ele é diferente dos outros fundos, que a cota dele é R$10, é muito barata. Então, normalmente, quem está começando a investir prefere muito o Maxi Renda, e por ser muito diversificado. Então, tem vários tipos de imóveis, né? E também tem papel também. Então, assim, é muito diversificado e a cota é bem baixa, então as pessoas gostam bastante do Maxi Renda. Mas, particularmente, onde eu busco rentabilidade, e eu estou no momento, no nosso país, de crescimento, então eu prefiro buscar outras opções. Por exemplo, um fundo de logística, por exemplo, um HGLG, por exemplo, que até tem um vídeo no YouTube que eu analisei o HGLG, que eu gosto bastante. Total. Muito legal. O Michael aqui interagindo aqui com a gente, Via Varejo. Uhum. Fica triste, né? O Michael aqui é do nosso Close Friends, né? Vai ter até uma live com ele amanhã. É isso aí, pessoal. É bem lembrado. Amanhã teremos nossa live. Sabe qual é o tema da live? Tem 3 empresas. Hã? Três empresas, não é isso? 3 empresas para comprar amanhã. No caso, hoje é segunda-feira, então terça-feira, quarta-feira. 3 empresas. Eu e o Maicon, a gente vai estar... O Maicon, aluno do curso Leitura de Mundo. Né? Na verdade, essa semana toda, todos os dias, às 20 horas, anota aí, pessoal, todos os dias, às 20 horas, nós vamos estar aqui fazendo uma live. Eu vou estar com uma live sempre com o aluno do curso Leitura de Mundo. Para vocês verem, Daniel é aluno, está aqui trabalhando com a gente. Né? Então, assim, o Maicon é aluno também. Está até com um movimento legal com o investidor suburbano. É bem legal o movimento que está fazendo também, ajudando as pessoas, levando conteúdo também de qualidade. Quarta-feira também tem outra live também às 20 horas, com um aluno do curso Leitura de Mundo. Tem na quinta-feira e na sexta-feira também. Então, de segunda a sexta, às 20 horas, vai ter uma live aqui, falando aqui. Então, a gente vai falar amanhã, 3 empresas para comprar amanhã. Olha só, então, 3 empresas na terça-feira, mas para comprar na quarta-feira, vamos dizer assim. E o Mike vai me ajudar nessa. Isso aí. Isso aí, então... Vamos ver se vão ser só 3 empresas, também tem isso, né? Pode ser até muito mais. Então, deixa aqui nosso recado. 20 horas, todos os dias. Às 20 horas, nesse horário que está aqui, todos os dias, às 20 horas, uma live que eu vou fazer, uma live sempre com um aluno do curso Leitura de Mundo. Né? Então, assim, para vocês poderem ter, cada dia vai ser um conteúdo diferente, então um tema diferente. E antes de você encerrar, desculpa, curso Leitura de Mundo, matrículas abertas, do 0 até o 1º milhão. Sim, é possível. Isso que eu ia falar. O curso Leitura de Mundo vai te dar poder para que você possa chegar ao seu 1º milhão. Claro, não é simples, mas com estratégia, com a metodologia já está mais do que comprovada, com network, nossos close friends e mastermind, você consegue sim chegar no seu 1º milhão. Ontem eu comentei para vocês a minha jornada até o meu 1º milhão e vocês viram que é possível, com disciplina nos aportes, reinvestindo em dividendos e sabendo escolher empresas. Ok, pessoal? Tem que saber farejar. Repara que a gente está falando aqui de muitas empresas,
Então, por quê? A gente sabe analisar empresas e fazer valuation. Isso tudo no curso Leitura de Mundo e tem módulos bônus, inclusive do tema da live de hoje, que é fundos imobiliários. Então, vai ter um curso de fundos imobiliários dentro do curso Leitura de Mundo e vai ter um curso de small caps. Eu vou pegar 10 small caps que eu acho as melhores do momento e eu vou analisar com vocês. Analisar, fazer valuation e tudo mais. E vocês poderão interagir. Ok? Então, curso Leitura de Mundo. As vagas são limitadas, 50% das vagas já foram preenchidas. Então, até domingo, às 20 horas, eu vou deixar as matrículas abertas para vocês se inscreverem. Pessoal, turma 4. Essa é a turma 4 do curso Leitura de Mundo. Não perca. Acesso ao Close Friends e também ao Mastermind. O link está na minha bio. Qualquer dúvida, me manda mensagem. Eu e minha equipe vão estar respondendo vocês. Manda mensagem para o Daniel também. O Daniel vai responder também. Então, assim, fique à vontade. E é porque é interessante também... Eu não começo sempre não, mas eu vou falar para vocês aqui. O curso Leitura de Mundo, ele tem garantia. O que é garantia? Cara, eu não quero ninguém insatisfeito. De verdade, né? O Daniel tá comigo já há algum tempo, o Maicon, tô vendo outros alunos aqui também entrando. Assim, Vários, né? Sim, eu dou garantia do curso Leitura de Mundo. Eu não quero ninguém satisfeito. Se você entra no curso, fizer toda a metodologia, participar do Close Friends, do Mastermind e tudo mais, e não obtiver resultado, cara, eu devolvo o seu dinheiro a qualquer... passou um ano. Pô, eu estou um ano no curso do Mundo, estou um ano no Close Friends, já fiz o Mastermind, fiz tudo o que você está falando certinho e não tenho resultado. Eu devolvo o seu dinheiro e te pago uma viagem para qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Pode escolher. Dubai. Quer ir para Dubai, Daniel? Ah, eu quero. Eu quero. Mas tá satisfeito? Tem que estar satisfeito. Aí não pode. Se chegar... E é verdade. A gente brinca aqui, mas é verdade. É garantia, cara. Eu tenho mais de 840 alunos e ninguém pediu reembolso até hoje. Eu sempre dou garantia, porque aqui a gente trabalha sério, né? Quando a gente fala de milhão, às vezes entra muito no lúdico da pessoa. Mas aqui é trabalho sério. É possível, Total. sim, mas não é simples. Não é rápido, não é assim, da noite pro dia, só instalar os dedos. Não. É um trabalho que tem uma metodologia e tudo mais. E o interessante também é que a gente agora melhorou a nossa equipe, porque 80% dos alunos do curso Leitura de Mundo são iniciantes. Então, assim, eu sabe nem abrir uma conta numa corretora, entendeu? Então agora eu estou com uma equipe boa que está me auxiliando a ajudar essas pessoas. Eu não sei abrir uma conta. Qual corretora? Tem suporte 7 dias por semana. Só vai ter um grupo, vai ter lá o grupo, coisa e tal, até o próprio Close Friends, manda mensagem, estou com dificuldade, dá um print. Se tiver dificuldade, faz um call, faz uma chamada aqui de vídeo para poder ajudar vocês. Até comprar a minha primeira ação. Diego, estou em dúvida, qual ação em comprar? Eu quero comprar Bradesco ou Itaú. Manda mensagem, manda no Close Friends, manda para ele, tem um suporte para isso. E esse que é o interessante do curso Leitura de Mundo, que dá esse abraça mesmo. Então, você não sabe nada, é investidor iniciante. Ok, eu um dia também não sabia nada de bolsa de valores e aprendi. O Daniel também, hoje é um baita investidor também. Então, assim, a gente é o quê? A gente aprende. E aí tem suporte. Por isso que eu falo, Daniel, em 2012, quando eu comecei, não tinha nada disso. E consegui. E hoje eu estou vendo vários alunos também conseguindo, chegando já até no primeiro milhão. Tem alunos já passaram, tem aluno que tem um patrimônio maior do que o meu até. Mas isso é legal, mas isso é bacana. Porque não é a questão do capital e do ganho de capital, é sim a metodologia, o que está por trás disso. E aí sim, e claro, como eu disse antes, conhecimento e networking valem mais do que dinheiro. Então, matrículas abertas, 50% das vagas já foram preenchidas. Vou deixar as inscrições durante a live já teve inscrição, né? Teve a inscrição aqui já durante a live. A link está na minha bio, pessoal. Só na minha bio que a link vai estar lá. E aí vocês podem ter acesso direto. Qualquer dúvida, me manda uma mensagem e tudo mais. Tem o meu site, leiturademundo.com, né? Que vocês podem... Pode escrever aqui? Pode escrever. Posso escrever aqui? Tem a link na bio, já é fácil. Hoje em dia é muito fácil vocês terem. Bota aí leiturademundo.com, muito fácil também de saber, para vocês terem acesso. E qualquer dúvida... galera, é só mandar e tudo mais. Assim, vem pro nosso lado, cara. É aqui que a gente trabalha, aqui a gente faz o nosso melhor. E sem dúvida... Esse ano acho que vai rolar outro milhão. Hein? Esse ano eu acho que vai rolar outro milhão. Ano passado teve dobro aí de patrimônio. Ano passado foi baita. Esse ano o coronavírus atrapalhou muita coisa nas nossas vidas, mas para nós investidores fundamentalistas, quem está me acompanhando lá no Telegram já viu os upsides. Já viu, né? 90%, 96%, CVC, Gol, Exetec, PetroRio. Vimos aí já grandes upsides. Caraca. E o Close Friends. Michael mesmo. Michael já mais que dobrou patrimônio aí, tô sabendo.
Já tá devendo o jantar. O Michael tá na lista que tem que pagar o jantar. Aí, Okay? Michael. Então, pessoal, curso Leitura de Mundo, matrículas abertas, só clicar no link na minha bio. Então aqui, ó, leiturademundo.com. Vocês podem ter acesso a tudo que tem de melhor. Suporte, Close Friends, Mastermind, bônus e tudo mais. Ok? Isso aí. Gente, obrigado aí por assistir, tá bom? Obrigado por disponibilizar o tempo de vocês para a nossa gravação aqui. A gravação desse podcast número 14, vai estar disponível no YouTube, aqui também no IGTV, né, do Diego? A gente vai deixar. 10 segundos, 9 segundos. Tá acabando. E é isso aí, pessoal. Abraço. Abraço, pessoal. Forte abraço. Vou esperar acabar aqui.